Oi, gente, tudo bom? Estou de volta aqui para continuar aquele papo que a gente estava tendo no vídeo passado, agora aqui com a colaboração da minha pequena fajolinha, que ela resolveu vir aqui, ficar nanandinho aqui na minha mesa, no meu colinho. Então, só espero que ela não bagunce muito o coreto e não atrapalhe aqui os andamentos, né, do vídeo. Mas acho que não, acho que ela vai conseguir dormir aqui. Isso aqui, deixa eu ver, ó. Tá vendo? Ó? Isso aqui é a orelhinha dela, isso aqui é a bundinha dela, mas ela está aqui no meu Nice. A gente estava falando a respeito das minhas experiências no Espiritismo, né? Eu acho que vocês conseguem se lembrar muito bem, porque não faz tanto tempo assim que eu fiz esse vídeo, né? E ele foi pro ar. E a questão, assim, é que, assim, enquanto eu tive dentro do movimento espírita, eu fiz um monte de coisa, sabe? Eu acho que quase tudo que poderia ser feito por um trabalhador espírita eu fiz. Eu dei passe, eu trabalhei fazendo questão de entrevista das pessoas, eu trabalhei nas palestras. Eu não era palestrante, né? Mas eu justamente o médium que dava a mensagem do mentor. É isso eu fiz já, porque eu sempre tive mediunidade, né, de psicofonia, de psicografia, tanto é que eu já fiz bastante coisa de psicografia, já trabalhei com psicografia de pessoas, sabe, que os caras que pedem, queria uma mensagem da minha avó que encarnou, não sei quando, né? Eu já fiz isso também. Já cheguei a trabalhar nessas partes, nesses trabalhos de cura, assim, mas eu nunca manjei muito bem desses trabalhos, assim, sempre fiquei meio sem saber exatamente o que eu estava fazendo, então, assim, nunca fui muito para frente com isso. Já trabalhei em desobsessão. Desobsessão eu era justamente a pessoa que fazia, era o médium, né, de psicografia, de psicofonia, também de psicografia, mas desobsessão não tem muito assim psicografia, né? Então fui colocado ali para trabalhar na parte de psicofonia, né? Aquele cara que, né, dá passagem para as coisas ruins, né? Falar as coisas ali, né? Trabalhei em evangelização infantil, então, puta, mil anos. Mocidade espírita, trabalhei também, trabalhei trabalho social, que foi um dos trabalhos que eu mais gostei, né, os trabalhos de ajudar as pessoas e tal. Fiz, enfim, daí eu fui fazendo alguns trabalhos mais aprofundados, né? Eu cheguei a trabalhar com música mediúnica, com pintura mediúnica, né, num grupo que era de arte mediúnica, né? Foi o mesmo lugar, inclusive, que eu trabalhei nessa parte de psicografia, né? Trabalhei com o que mais, cara? Eu cheguei a montar curso, né? Curso básico. Não cheguei a trabalhar muito nessa parte de cursos, né? Já dei oficinas dentro de curso, trabalhei com música com a criançada, musicalização, né? Na evangelização infantil. Cara, fiz bastante coisa, sabe? Enfim, de uma forma geral, trabalhei com bastante coisa. E aí, meus últimos trabalhos mediúnicos, né? Era numa casa de. Foram em duas casas, na verdade, né? Primeiro eu fui em uma, depois eu fui em outra, que era de apometria. Aí na apometria eu comecei como cara que faz sustentação do grupo de apometria. Depois eu passei a ser uma das pessoas ali que via as coisas, que enxergava as coisas, que fazia lá o desdobramento. E passei a ser o cara que comandava a roda, né? O cara que cuida de todo o grupo. Por muitos anos ali. E assim eu cheguei num ponto que eu tinha um domínio muito bom. E era uma coisa muito curiosa, assim. Porque todos os trabalhos que eu resolvia fazer, eu tinha a impressão que eu me adaptava muito bem a todos eles. Todos eles eu tive muita facilidade para me adaptar. Quando exceção a psicofonia. Quando eu comecei a trabalhar na desobsessão, que eu era obrigado, era um grupo assim, de pessoas muito velhas e tal, as pessoas não faziam DR, né? Elas não discutiam a relação ali enquanto tinha trabalho mediúnico, né? Então as pessoas elas não diziam o que acontecia. Então o pessoal entrava ali e fazia o trabalho e ia embora. Eu tinha acabado de me formar, na verdade, no desenvolvimento mediúnico, não fazia muita ideia, não tinha muita certeza do que está acontecendo. Então foi muito difícil para mim. Eles me obrigavam, né, meu? Era terrível isso, eles me obrigavam. Você tem que sentar ali e você tem que fazer com que o espírito se comunique. Daí eu falava assim, pô, mas que espírito, cacete? Ah, não, você tem que sentir. Eu senti o quê? Eu não tô sentindo nada, cara. E assim, foi um momento assim muito difícil, né, do meu envolvimento ali, né, no
trabalho espírita, no trabalho mediúnico, né, de uma casa espírita. Já, enfim, eu passei por muitas coisas. E assim, todos esses trabalhos eu tive muita dificuldade. Vou falar para vocês que assim, uma coisa que eu entendo e que para mim foi se tornando um problema cada vez maior e até chegar gigantesco, né, ficar mesmo assim um tamanho insuportável e me obrigar a não querer mais saber de trabalho espírita, de casa espírita, foi assim, porque enquanto a pessoa que está recebendo o atendimento, eu fui muito bem acolhido. Não sei se esse pelo de gato aqui está fora, né? Sabe, enquanto o cara que é o necessitado, que precisa de ser orientado, eu fui muito bem atendido. Fui muito bem. Tudo bem, nem tudo foram flores, mas assim, um saldo extremamente positivo entre positivos e negativos. Foi extremamente positivo. Mas enquanto eu, de repente, resolvi levar a sério e daí fui querer. Porque assim, eu acabei desenvolvendo um comportamento, um princípio de agir, de atuar dentro do movimento espírita, que era assim: não apenas ser aquela pessoa que vai lá e recebe o passe, vai lá e é atendido, mas a pessoa que vai ajudar também, vou dar o meu opinião, a minha contribuição para que outras pessoas que estejam sofrendo, que estejam precisando, possam ser atendidas e tudo mais. E fui me envolvendo, então fui me envolvendo nos trabalhos, fui fazendo curso, e fui fazendo muitas outras coisas ali, me envolvendo em atividades internas. E assim, a primeira coisa que eu senti, preconceito. Era uma casa de um bairro relativamente nobre de São Paulo, numa região assim, numa região de pessoas que têm um poder aquisitivo alto, e eu era uma pessoa que estava com dificuldade financeira, estava desempregado, estava, enfim, sabe, eu sou pobre. E assim, hoje em dia fica fácil de eu entender que boa parte do preconceito tinha a ver com a minha origem socioeconômica. Eu fui protelado em muitos trabalhos, eu fui colocado de lado em muitos trabalhos, porque eu sou eu. E porque eu tenho o meu jeito, porque assim, o meu jeito, a minha personalidade, o meu modo de viver, de fazer as coisas, tem uma íntima relação com a vivência minha, daquela pessoa que realmente veio de uma origem humilde demais e, sabe, simplesmente não acreditou que o meu destino ia ser uma pessoa que ia viver dentro daquela condição de extrema, não digo nem humildade, mas pobreza mesmo, de repente ter um trabalho. Vem cá, filhota. Agora vai. De ter um trabalho subserviente, né, que sobraria para mim a princípio ser apenas, sei lá, policial civil, ser, sei lá, caixa de banco, sabe? Não tem nada contra isso, mas assim, eu não queria fazer nada disso. Eu não queria ser um cara que ficasse atrás do escritório de um balcão, eu queria fazer outra coisa, eu queria trabalhar com arte, desenhar, queria, enfim, outras coisas. As minhas afinidades na vida eram muito maiores, mais amplas do que isso. Eu tive que sair de casa para poder ir atrás, para correr atrás. E assim, posso dizer que eu sempre fui uma pessoa que percebi o preconceito na minha vida servindo de uma espécie de anteparo, sabe? De impedimento para muita coisa. E na casa espírita também. Assim, eu percebia muito disso, sabe? Não adiantava você, de repente, ter todo os cursos. E teve curso lá que eu fiz mais de uma vez, só para você ter uma ideia. Acho que curso básico eu devo ter feito umas 4 vezes. Que tem antes, que é introdutório, eu devo ter feito 2 vezes. Básico, eu fiz umas 4 vezes, porque na primeira vez fui eu que fiz mesmo, daí na segunda vez foi junto com esse que eu fiz para mim, que era para um casal amigo meu que estava em outro, que eles frequentavam outro centro. Aí eu fiz também com eles, que é para incentivar eles a fazer o curso, então eu fiz com eles também. Aí depois eu fiz uma outra terceira vez, porque daí já tinha feito todos os cursos da casa, aí falei, meu, o que tem para fazer? Não tinha mais nada para fazer, tudo que eu tinha do curso que a casa oferecia lá, que eu frequentava, já tinha feito tudo de novo e tudo me encheu o saco, falava que eu tinha que estudar, não tinha mais o que estudar. Aí fui lá e fiz de novo o curso básico. Aí eu tinha mudado de casa quando eu entrei na apometria, eu fiz na segunda casa de apometria, né, que eles começaram a dar curso, eu fiz de novo o curso básico, né? Desenvolvimento mediúnico eu fiz acho que 2 ou 3 vezes, não, eu fiz 2 vezes e meia. Eu fiz uma vez na casa lá, na primeira casa que eu
que eu levei a sério mesmo. E aí eu fiz um outro na apometria, que eu fiz ele inteiro também. Até ajudei depois a equipe lá, né, do curso em algumas coisas. Não era exatamente professor, mas estava ali ajudando, né? E aí na federação, que era outra casa, né, que esse casal meu ia, né, era na federação. Aí eu comecei a fazer o curso lá de educação mediúnica, desenvolvimento mediúnico, mas eu terminei, achei muito legal, mas era concurso, eu achei muito, sei lá, federação, um lugar muito grande, era salas gigantescas, sabe? Eu lembro que no curso básico lá, a sala cabia 70, 80, 90 pessoas. E era um absurdo, cara, é muito ruim você ter aula ali, porque e eram aulas longas pra cacete, né, meu? E tinha alguns formatos ali, algumas coisas nas aulas assim que eram extremamente burocráticas, era da idade da pedra o negócio, né? E enfim, eu fiz um monte de coisa, trabalhei em um monte de centro e tal. E assim, esse é um dos problemas internos muito grande, preconceito, sabe? Em casas assim que eram de regiões um pouco mais humildes, você não via tanto no preconceito. Mas casas mais estabelecidas, era muito complicado. Eu lembro que quando eu comecei a ir na federação, que eu já frequentava lá outra casa, eu fui fazer uma orientação uma vez e um cara que orientou começou a perguntar para mim se eu conhecia alguma outra casa, se eu já tinha feito algum tipo de trabalho. Eu falei, pô, eu já tinha feito curso básico, já tinha, né, enfim, já estava trabalhando. Aí o cara falou assim, então vou dar uma dica para você não falar para ninguém daqui na federação, tá? Porque na verdade o pessoal assim, o pessoal de um centro não gosta muito de gente que já fez todos os cursos em outro centro, que já trabalha, já conhece as coisas, já sabe tudo. Eles não gostam muito disso. Então, sabe, procura não falar muito, né? Desse tipo de coisa, sabe? Aí eu não falei. Mas assim, a federação, na verdade, tinha um trabalho que era muito bom, que era o trabalho social deles de dar comida para os moradores de rua. Eu fiquei um bom tempo ali. Era muito bom, eu gostava muito disso. Depois fiz outros trabalhos em outros lugares também, dando comida para gente de rua. Esse é um trabalho que eu sempre gostei muito de fazer. E eu lamento muito por, ao ter vindo aqui em Bauru, não ter encontrado algo semelhante que eu pudesse fazer. Isso eu lamento muito, gostava muito, realmente gostava muito mesmo, cara. Não faz ideia do quanto eu gostava. Era muito bom, sabe, esse contato assim com uma realidade social assim muito, muito, muito precarizada e você sabe, você atender essas pessoas, você olhar essas pessoas, é um negócio realmente, uma experiência, e assim, eu sei que é uma experiência que não tem denominação religiosa, sabe? E eu entendo que é uma experiência profundamente cristã, entendo eu, dentro do meu entendimento. E assim, esses trabalhos geralmente eram trabalhos que as pessoas não ligavam muito. As pessoas mais importantes das casas, elas simplesmente estavam cagando e andando para esses trabalhos. E eram trabalhos maravilhosos. E assim, eu vi muita manipulação, muitos trabalhos, não só esses trabalhos sociais, mas outros trabalhos que começam a dar muito certo, começam a render muitos frutos, pessoas ligadas à direção, de repente, querer começar a controlar, querer mudar, né, as pessoas que estão na frente daquele trabalho, de repente eles querem colocar alguém que é amigo, que é da patotinha deles, né? Sabe? Depois que o negócio dá certo, aí os caras querem tomar conta, entendeu? Então, assim, e vi muita sacanagem, sabe? Eu lembro que num dos trabalhos que era lá da gente ir lá em Itu, lá na comunidade lá dos rancenianos, acho que tinha acho que quantas famílias a gente ia atender? Acho que devia ser, tipo, vamos supor, deve ser mais ou menos isso, umas 30 famílias. Aí 30, 31, 32, você começa a atender gente a mais, né? Tinha passado de 30, já estava, sei lá, 34, 35. Aí, e a gente ficava todo mês, a gente juntava ali, a gente ficava fazendo campanha para juntar doação, para montar cestas básicas, né? Para você ajudar essas pessoas, porque você chegava lá, você dava alimento, né, da cesta básica, você dava roupa, você dava agasalho, você dava cobertor, sabe? E você fazia um mapeamento do que a pessoa precisava, porque ali era uma comunidade fora da cidade, basicamente, e as pessoas que viviam ali, às vezes eram pessoas até que não tinham ranceníase, mas eram filhos, netos de gente que era ranceniano, e rolava muito preconceito na cidade, lá na região, que esse pessoal não arranjava emprego, esse pessoal não sabe, não tinha, eles não voltavam à sociedade.
porque o resto da sociedade não absorvia eles porque tinha preconceito, porque era gente que era leproso, todo mundo vai passar lepra, tu sabe aquelas coisas bem horrorosas que existe, né? E assim, eu lembro que a gente fazia essas campanhas, juntava, a gente conseguia juntar muitas vezes mais até cestas básicas do que precisava. Isso era bom, porque chegava lá, se houvesse alguém novo lá que estivesse precisando, a gente podia ajudar. E aí eu lembro que, por exemplo, nessa época foi o top assim desse trabalho, né? E um monte de gente estava ajudando, estava fazendo um sucesso danado na casa espírita ali. E o cara lá que era diretor, ele falou, já resolveu, né, colocar as mãozinhas ali naquele trabalho. Né? Tava começando a colocar as mãozinhas naquele trabalho. Ele falou assim, não, então pode deixar que a diretoria aqui vai fornecer as cestas básicas. Você pode deixar que a gente fornece, vocês não precisam ir atrás de cesta básica. Traz as outras coisas. E a gente acreditou. Aí chegou no dia de. Faltava, sabe, 2 dias para a viagem da gente, para a gente ir lá para Itu. O cara chegou e falou: a gente tem 30 cestas básicas. Mas como? A gente tem 35 famílias? Não, cara, o que a gente conseguia 30 cestas básicas. E aí, cara, mas como você falou que você dava a condição de ajudar tudo? E aí o que acontece? Veja você qual que foi o lance. Não, vocês vão ter que dar um jeito, gente. Eu sei que vocês conseguem ali, vocês vão ter que fazer aí um levantamento e ver quem que merece. O filho de uma rapariga, ele estava usando o trabalho social para implementar a ideologia do merecimento, da meritocracia. Queria saber daquelas famílias, de 35 que eram atendidas, as 30 que mereciam e 5 iam ficar de fora. E a gente ia estava começando a incutir na cabeça dos trabalhadores ali a ideia de meritocracia. Nem todo mundo vai ter. Então, vai ter quem? Quem merecer receber ajuda, sabe? E assim, isso foi o começo de tudo, porque eu lembro que alguns anos depois eu já tinha saído do trabalho e simplesmente o cara lá que era diretor, ele tomou conta do departamento inteiro e simplesmente ele acabou com aquilo ali. Ele por outro lado, tinha alugado uma casa ali do lado da casa espírita ali, feito um brechó gigantesco, que dava uma receita absurdamente alta para casa, e falou, meu, essas doações todas vão para o brechó. Não vai ter mais esse trabalho, não, porque a ajuda a gente já ajuda. A gente já ajuda nos nossos trabalhos sociais e tudo que vier de doação a gente vai vender lá naquele brechó e o dinheiro vai ser revertido para casa, vai ser, sabe? Então acabou com esse trabalho. Acabou com esse trabalho, dane-se, já era. Essa visão hiper neoliberal, entendeu? Que administradores, quando eles entram dentro das casas, e é um troço complicado, cara, porque a institucionalidade do próprio espiritismo ela é muito assim, ela é muito liberal, porque o movimento espírita, o espiritismo, ele nasceu dentro de um universo liberal, dentro do século XIX, em que havia um reforço ali, né, de poder que estava se consolidando dentro dos países da Europa, em que, né, ao longo do século XIX, né, você já teve a Revolução Francesa no final do século XVIII, você já teve um monte de coisa acontecendo no século XVIII, no final do século XVIII até o século XIX. Se você levar em consideração, principalmente na França, o que você teve, né, no século XIX? Você teve o final da Revolução Francesa, aí você teve Napoleão Bonaparte, aí você teve quando Napoleão Bonaparte caiu, né, e aí teve a instauração da República Francesa, que era a Primeira República, aí teve o golpe do Luiz Napoleão, que era o sobrinho de Napoleão Bonaparte, quando ele reinstaurou a monarquia na França, e aí deu toda, né, aconteceu assim. Então o que acontece assim? Você tinha ali um movimento muito rico de guerra de poderes, de grupos tendo, né, disputando poder entre tentar restaurar a monarquia e tentar solidificar a república, a monarquia com o poder na mão dos nobres, da nobreza, e a república, ou até mesmo instalar, criar uma nova nobreza, né? E a república dando poder definitivo para a burguesia. Então, assim, a gente precisa entender que, institucionalmente falando, uma religião ela se estabelece numa sociedade quando ela consegue estar a serviço de um grupo que está dominando ou está tentando dominar, né? Está tentando
ter o poder, ou pelo menos um grupo que esteja lutando para chegar ao poder ou manter o seu poder, né? Então, a gente entende que ali, né, historicamente falando, a gente tem a religião católica, que a religião católica ela sempre esteve assim servindo como suporte para a monarquia, tanto é que se você pega principalmente ali na Península Ibérica, ela foi a grande responsável pela formação dos estados, né, os estados tanto da Espanha quanto de Portugal, teve muita ajuda, teve muita a, a aliança entre a monarquia e a Igreja Católica foi gigantesca, tanto é que eram os dois países mais religiosos da Europa, basicamente, né? Então, e são os primeiros países né, conseguir estabelecer seus estados, né, enfim, seus países, né? Depois teve a França e tudo mais. E aí o que acontece? A Igreja Católica ela sempre teve essa ligação muito grande com o Estado monárquico, né, com a monarquia. Porque ela é preciso também entender que a Idade Média só existiu também porque a Igreja Católica quis. Porque a Igreja Católica tinha um poder gigantesco e ela não tinha interesse em dividir esse poder com grandes nações. Então, toda a Europa ali, que era dominada pela Igreja Católica, ela se dividiu em feudos e ficou permanecendo em feudos por muitos e muitos séculos, com uma forte ajuda da própria Igreja Católica. Então, assim, você tem os estados do ocidente da Europa sendo determinados pela Igreja Católica, que ela também tinha interesse, ela entrou, fez enfim, houve um certo acordo, porque também você fazendo acordo com a monarquia protege a igreja. Então, sabe, é uma coisa ajuda a outra, né? Uma mão lava a outra, ambas lavam-se as suas bundas, né? E é isso, sabe, que aconteceu. E aí, quando você tem um movimento lá da reforma protestante, você também tem uma nova religião que ele precisa se estabelecer. E para se estabelecer, você, cara, enquanto você não encontra um grupo que de repente esteja tentando se estabelecer no poder, você fica meio capenga, você o poder, assim, a sua influência como religião fica meio complicada, né? E coincidiu de ser o final da Idade Média, quando a burguesia estava começando a adquirir mais dinheiro, mais poder, estava começando em alguns países a lutar para dividir o poder central que era da monarquia. Então, assim, a coisa mais óbvia que aconteceu, principalmente pelo calvinismo, né, foi essa mistura e esse consórcio entre as religiões protestantes e a burguesia. Então, assim, a lógica protestante ela se misturou com a lógica burguesa, né, dos empresários, dos donos de fábricas, dos donos de minas, de donos de, enfim, das fábricas e tudo mais, das empresas, enfim, né, das terras, né, os fazendeiros, os produtores rurais, sei lá, os grandes produtores rurais, que não eram nobres, né? Isso ajudou a fortalecer, de repente, o poder e legitimar perante os olhos de Deus, né, que é a interpretação da igreja presbiteriana, da igreja, enfim, é o que a gente chama de evangélicos hoje em dia. E por isso que a gente tem hoje em dia essas igrejas, inclusive esses neopentecostais, estão ligados, intimamente ligados ao capitalismo e à burguesia, né, de dizer, inclusive, que o capitalismo é coisa de Deus, está na Bíblia e tudo mais, porque é a interpretação que já vem, isso é histórico, já vem de lá da Idade Média, sabe, tentar legitimar esse grupo como os donos do poder. E esse sistema, que é o sistema que, na verdade, melhor se encaixa para dar poder para a burguesia, né, tentar encaixar como legítimos ao poder deles, a liderança deles é abençoada por Deus, entendeu? Se você pegar o malho de blá 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 aí, de igreja, quando eles fazem os sermões, é em cima dessa ordem lógica, entendeu? E aí o que acontece é que o espiritismo, nesse tipo de coisa, ele tá dentro, ele nasceu na França, que a França ela tinha quase que dizimado as religiões essas pentecostais, né?
Haja vista, não sei se vocês já viram alguma coisa a respeito da noite de São Bartolomeu, né? Que foi lá na época ainda de Catarina de Médici, né? Que eles fizeram uma matança assim, geral, né? Da noite de núpcias da filha de Catarina de Médici, né? A Margarida, ela se casou com um cara que ele era representante da burguesia e da religião protestante, e era, né, pensado como um sinal de aliança, né, um pedido de pacificação entre os dois grupos. Só que essa pacificação, na verdade, foi um golpe, né, porque enquanto todo mundo dormia de madrugada, os católicos eles desceram a porrada, porque tinha um monte de gente que tinha vindo do interior, muita gente que era da família do futuro príncipe, né, tinham vindo do interior da França para a festa de casamento, e eles não tinham nem onde dormir, eles ficaram dormindo na rua mesmo. E aí, os soldados ali desceram a bordoada em todo mundo, mas não é descer a bordoada só de dar porrada, saiu matando mesmo, matando, foi uma carnificina absurda a noite de São Bartolomeu, né? Então, o que acontece é que a França, ela nunca mais se recuperou dessa noite de São Bartolomeu. Então, assim, a França, o crescimento do protestantismo, né, geograficamente, ele para ali na França. Ele não vai para frente, entendeu? Tanto é que nem chegou basicamente a oferecer nenhum tipo de perigo para Portugal e Espanha, ainda mais lá que era tão, né, era a ligação umbilical tão grande assim entre a monarquia e a Igreja Católica, né? Tanto é que foi o lugar onde mais teve perseguição de protestantes, onde a Santa Inquisição pegou pra caramba, né? E dali queimar os hereges e tudo mais, né? Acho que vocês conseguem ter mais ou menos uma ideia desse tipo de coisa. E aí você vê ali no século XIX esse buraco de poder dessa briga sempre entre uma burguesia tentando poder e uma monarquia tentando poder, os dois ali, né, sabe, tensionando e tal, e você vê uma monarquia que já estava devidamente servida por uma religiosidade, e a burguesia, por outro lado, ela não tinha esse suporte assim tão, né, tão grande, ele não existia uma religião, né, não tinha representantes das igrejas protestantes e tal. Então você tem um buraco. E aí a gente precisa entender que o espiritismo ele se colocou de maneira a servir de suporte, um suporte mais moderno, mais atual, mais com uma legitimidade, inclusive científica, né? Religiosa e científica para a burguesia. Então, o movimento espírita nascente na França, ele sempre teve muito interesse como que eu vou dizer para você, em criar também esse consórcio com a burguesia local. Então, a gente precisa entender que, assim, no DNA do espiritismo existe essa voluntariedade, né? Opa, ó, vocês aí são os burgueses, vocês são os donos, os empresários, os grandes fazendeiros e os grandes líderes do mercado financeiro e tudo mais. Vocês estão precisando de uma religião que dê suporte para vocês, que legitime o poder de vocês? Ou que tal aqui o espiritismo? Ó, a gente consegue legitimar. Então, assim, não foi uma religião, porque poderia também ter sido, porque naquela época foi a época também que começou todos os trabalhos, a pesquisa de Karl Marx, inclusive Karl Marx chegou a ter contato com Allan Kardec na época, eles, se não me engano, eles chegaram até a trocar correspondência e tudo mais, mas, enfim, a coisa não foi muito para frente. Eu não sou especialista na história disso, então também não vou falar, também não tenho muito o que falar. Mas é bom deixar registrado aqui para que todo mundo tenha mais ou menos uma ideia de que poderia ter tido essa aproximação, por exemplo, mas não teve, né? Porque afinal de contas, proletário não tem poder, né? Enfim, foi uma escolha. E também porque o Allan Kardec ele tinha uma origem muito mais burguesa do que proletária também, diga-se de passagem, né? Então, assim, a gente precisa entender que aqui no Brasil, a nossa burguesia ela sempre foi uma burguesia cristã, né? Uma burguesia católica, que vieram dos caras, enfim, aquela coisa histórica, desde a época lá das famílias
das capitanias hereditárias, bababá, 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 né? Ele sempre mudou muito pouco de poder às mãos aqui daquilo que é elite. A gente tem uma elite velha, e velha em todos os sentidos, principalmente mental, que é uma elite também muito ligada à Igreja Católica, e é aquele lado mais reacionário da Igreja Católica. E uma burguesia mais moderna é uma burguesia que sempre namorou um pouco com religiosidade, mas sempre foi laica, né? Ou de repente nunca teve um posicionamento religioso um pouco mais forte. E aí a gente vê o movimento de espíritas, né? Principalmente eu vejo isso assim no grupo que foi liderado pelo Chico Xavier, que ele aos poucos eles foram se apresentando como tipo, ó, nós estamos aqui, viu? Se vocês precisarem de legitimidade, a gente tem legitimidade para dar para vocês. Só que o que acontece? Das últimas décadas para cá, a igreja neopentecostal ela veio igual, né, um trator, passando por cima de tudo, crescendo de maneira avassaladora e desejando muito poder. E aí o que acontece? Basicamente, os neopentecostais, eles simplesmente tiraram tudo da frente, inclusive o espiritismo que vinha há décadas, naquele trabalhinho de formiguinha, tentando legitimar e tentando desenhar uma sociedade que era até bastante civilizada, tipo assim, tá, a nossa elite mandando em tudo, mas a nossa elite também sendo boazinha, dentro né, de algum limite, não sendo muito mal. E aí você vê a igreja evangélica, tipo, meu, não quero saber de limite, eu quero é poder. E aí chegou arrebentando, chegou chegando, né? Então, o que acontece é que eu vejo muito, de maneira muito clara, que hoje, no século XX, 2024, o espiritismo perdeu o rumo. Porque, assim, você vê alguns líderes aí meio malucos aí que ainda defendem, acho que ainda defendem, né? Que são negacionistas pra cacete, né? Muito mais, imagina, uma doutrina que se dizia apoiadora, né? E proveniente da ciência, com pessoas negacionistas, lavajatistas, pessoas que falam de ideologia de gênero, que falam absurdos, né? Então o que acontece? O movimento espírita, ele meio que virou o step do step do neopentecostalismo, né? Os neopentecs aí, eles estão com tudo, né? Estão assim tendo uma projeção de que em algumas décadas, talvez duas, não sei, já vão ser a principal força religiosa do país, e eles querem poder mesmo e não estão aí para ninguém, entendeu? Então, assim, eu vejo que o espiritismo, ele perdeu o bonde da história, porque o único país que ele foi para frente foi o Brasil, e aqui ele já ficou para trás. Então, ele tem uma crise de identidade muito grande. E tenta, eu vejo hoje em dia alguns expoentes do espiritismo, ele tenta reaver-se, absorvendo muito da ideologia ou da doutrina das religiões neopentecostais. Só que assim, não vai dar certo, porque já tem um grupo ali com muito mais poder, com muito mais influência, que já está enfiada dentro da política, e que não vai dar brecha para ninguém. Você teria que dar muito ruim, sabe? Teria que ter algum tipo de disputa, sabe, nos graus do que aconteceu na França, para de repente gerar um vácuo entre esses dois grupos. Porque não tem dois grupos aqui, aqui não tem monarquia. Monarquia é aqueles velhos xarope, que inclusive também são bolsonaristas e tal. Então, quer dizer, não tem, sabe? Porque, meu, você tá pro mesmo lado, você tá torcendo pros monstros do mesmo jeito, cara, então não tem dois lados, entendeu? É que os caras juntaram todo o chorume da sociedade, né? Juntou tudo no mesmo ponto. E, na verdade, é esse tipo de coisa. E olha só vocês, que eu tô vendo aqui o meu roteirinho, e assim, a gente, na verdade, andou mais um terço do roteiro. Então, acho que a gente vai ter uma terceira parte. E eu já vi que já passou faz tempo de 30 minutos. Então, a gente vai terminar esse vídeo e vai ter uma terceira parte para daí concluir tudo isso, tá bom, gente? Tenham paciência que a coisa vai para frente, tá bom, gente? Curtam aqui, dê o seu joinha, né? Siga aqui o canal. Não percam a terceira parte, que ó, vai ser muito boa, muito da hora, né? Revelações muito importantes a respeito do tema. Não percam, hein, gente? Então, até o próximo vídeo. Bye, bye.